Eu não ia bem em empresarial, eu não gostava de empresarial. Eu simplesmente não gostava. E aí, quando chegava em matéria de empresarial, o negócio não entrava na minha cabeça e eu tinha uma tendência o quê? A repetir empresarial. Mas isso não significava que eu estava mal. Significava que eu achava que estava mal. Porque hoje eu sei um jeito de medir, na época eu não sabia. Para mim, se o cara falava, o professor falava lá na frente da sala, na videoaula ou na aula presencial, e eu não entendia, ou eu entendia mais ou menos, eu achava que eu estava muito mal na matéria. Tudo bem, é intuitivo, é assim mesmo que a gente pensa sobre praticamente todos os assuntos. Mas quando tinha matérias que eu achava que eu estava indo bem. O professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo, uma matéria que eu ia bem, dava aula, eu entendia muito bem, mas nem sempre eu me dava bem na prova. Por quê? Porque às vezes a prova vinha numa profundidade diferente. Por ser uma matéria relativamente fácil de assimilar, e eu não tinha a ideia de verificar na prova exatamente, por exemplo, vou exemplificar para ficar claro. Uma prova de Direito Constitucional para concurso de analista, ela tem um nível de profundidade superficial. Não é uma prova que você vai discutir doutrinas pesadas. Você não vai pegar, por exemplo, em concurso de juiz, tem em constitucional, que é matéria de conhecimento melhor, às vezes você precisa de 2, 3 livros. Você precisa, por exemplo, né? Você vai escolher o seu gosto, mas na época que eu estudava para concurso era isso. Eu estudava Lenza, que era uma espécie de apostilão que tinha toda a extensão da matéria. Tinha um livro do Gilmar Mendes, que falava muito de controle de constitucionalidade, e tinha outros livros complementares. Então essa matéria, quando vinha numa prova de analista, não exigia praticamente nada desses livros complementares. O Lenza era suficiente e na maioria dos casos a lei seca era suficiente. E tem concurso que é muito mais exigido que isso, são mais esses livros e muita jurisprudência e muita súmula e um monte de coisa. No concurso de analista, o conhecimento é superficial, você vai ter muita lei seca e uma outra doutrina ou súmula. Então, se você está estudando, chega numa prova como essa, você espera uma coisa e na verdade vem outra. Então, às vezes, a sua percepção de que estou bem pra caramba, às vezes é uma ilusão, às vezes você não está tão bem assim. E matérias que, por exemplo, comercial, empresarial, por ser uma matéria relativamente difícil, às vezes vem relativamente fácil uma prova. E aí você acaba estudando bem numa matéria que você achava que estava mal. E você vai priorizar a matéria na qual você quer melhorar. Se você não fizer essa priorização, você vai continuar com as mesmas deficiências. Aí, qual é a primeira coisa que você pensa? Vou recorrer a videoaulas. Aí, cara, recorrer a videoaula são 3 horas de aula para um tema. Aí você pensa em 17 matérias, no caso da OAB. Se fosse o concurso, por exemplo, concurso de fiscal. Concurso de fiscal, às vezes, são o fiscal da Receita, né? São mais de 20 matérias, às vezes. Se você perde 3 horas para melhorar numa matéria, 3 horas por item, você vai atrasar todo o seu estudo. Se você dedica tempo demais aqui, vai faltar tempo nas outras matérias. Então você não pode priorizar aquela matéria que você mal e esquecer completamente as outras matérias, porque você vai melhorar essa, mas as outras matérias você vai piorar bastante. Você não pode fazer isso.